Itatiaia Saúde. Oferecimento Ciências Médicas, uma instituição Feluma. Olha, para falar um pouquinho com a gente hoje sobre TDAH, é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. É o doutor Igor Loureiro, ele é médico neurocirurgião, atua com diagnóstico na área do TDAH, espectro autista e outros transtornos do neurodesenvolvimento. O doutor está aqui com a gente mais uma vez para ter um papo sobre esse assunto. Assunto urgente, hein? Assunto urgente. Eu acho que a gente tem que falar mais sobre esse assunto. Ô doutor, seja bem-vindo mais uma vez aí, Itatiaia. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Júnior. Tudo bom, graças a Deus. Ô doutor... Eu tava aqui no intervalo e falou assim, pô, esse negócio de traição aí tem a ver com o TDAH. Dá essa desculpa pro povo aí, porque se trair a esposa pra falar que é TDAH, que tá resolvido? O que tem a ver uma coisa com a outra? Brincadeiras à parte, o que tem a ver uma coisa com a outra? Sim. Isso é muito interessante, muito importante. Tem se falado muito, essas coisas estão tudo tá na moda, né? Então arruma desculpa pra todas as coisas, mas a questão não é isso, né? É sempre muito importante a gente entender o posicionamento sobre cada uma das coisas. No TDAH, isso é muito importante porque existe essa parte da hiperatividade e da impulsividade. Então é muito comum nas pessoas que têm um TDAH tomar atitudes sem ter um pensamento prévio ali sobre aquilo. Vem aquela vontade, vai aquilo para a cabeça, não consegue interpretar aquilo para entender as consequências sobre o que pode acontecer. Então vem aquela vontade, acaba agindo e depois que age tem aquelas consequências e pensa, nossa, por que eu fiz aquilo? Então é muito comum isso, além da dificuldade de relacionamento que tem no TDAH, né, que é muito envolvido. Então a gente vê muitos casos de divórcio, por exemplo, com pessoas que têm o TDAH e pelas dificuldades do TDAH. Ô doutor, qual que é a linha, eu corte assim, porque, vamos lá, outro dia eu perdi meu celular dentro de casa. Procurei. Aí depois eu fui abrir a geladeira para pegar uma garrafa d'água, ele tava lá. A que hora que eu começo a me preocupar com isso? Que hora que eu não tenho que me preocupar com isso? Entende o que eu tô dizendo? Sim. Que eu imagino que deve ter um monte de gente na rua. Pô, eu esqueço tudo, eu esqueço minha chave, eu não sei onde eu coloquei as coisas. Até que ponto isso é um transtorno, é um TDAH ou outro transtorno que eu não sei? Ou não, é um problema de cansaço, de estresse? Como é que a gente traça essa linha? Para isso a gente segue o DSM, Manual Diagnóstico Estatístico. Dentro do DSM tem todos os critérios que a gente utiliza para isso. Quando preenche todos os critérios, a gente afirma que é o TDAH. Então, primeiro, tem que ter a dificuldade da atenção se demonstrando, né? Dificuldade de se concentrar, de focar, de se distrair muito fácil, procrastinar com muita frequência, tem que fazer algo, não consegue completar aquela tarefa como um todo, tem uma desorganização muito grande, perde os objetos, além da parte da hiperatividade, tanto motora, de ficar agitado, movimentando com muita frequência, hiperatividade mental, ficar com o pensamento muito acelerado e desorganizado, mas aí que entra. Se for pensar, uma pessoa que está muito ansiosa, está agora com um novo trabalho, está preocupado com a família, com os filhos, tem todos esses sinais. O que difere o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, a pessoa já nasce com ela, não é algo que desenvolve depois de um tempo. Então por isso que tem que ter toda a investigação bem detalhada ali. Por isso que é importante ter essa consulta detalhada para avaliar tudo isso, para entender como era no período da infância e como que está acontecendo agora. Entendi. Então uma pessoa que descobre que tem TDAH com 30 anos, sei lá, ela sempre teve. Sempre teve TDAH. Não foi de agora que surgiu. Agora pode ser um estresse, um cansaço, uma pressão que ele está vivendo, que está provocando algumas coisas parecidas, por exemplo, com TDAH. Sim, pode ser um transtorno de ansiedade generalizada, mas pode ser uma ansiedade que é um dos sinais também da parte da hiperatividade do TDAH. Então, às vezes, por exemplo, conseguiu ir lidando a vida ali com os obstáculos, mas foi dando certo. Chegou num momento que teve uma demanda muito grande na vida dele. E aí os sinais de TDAH se tornaram ainda mais expressivos. Mas não começou nesse momento, já estava presente, mas ainda não tão alarmante, com muitos prejuízos. Eu quero, porque a gente está falando de adulto. Daqui a pouco eu quero pedir ajuda do professor Francisco Wolff, porque ele está na sala de aula todo dia. Eu quero saber do adolescente, né? Mas antes de ir para lá, doutor, tem como a gente descobrir quando é desculpa, quando não é? Vamos lá, deixa eu tentar explicar, né? A pessoa, ela esquece tudo, ela procrastina tudo. Aí, sei lá, tô falando no trabalho, vamos supor. Aí o chefe chega perto dela e fala assim, pô, mas você não tá entregando, você não... Não, eu tenho TDAH. Entende? Eu tô achando que isso tá virando uma desculpa também pra procrastinação. Sim. E é difícil de falar o que é desculpa, o que não é, não é?
É difícil discernir. Por isso que tem que avaliar muito bem detalhado. Porque tem pessoas que de fato têm o TDAH e usa isso como uma desculpa para não fazer outras coisas. Mas de fato no TDAH também existe o que a gente chama de disfunção executiva. A dificuldade para tomada de decisão, para tomar iniciativa, para conseguir organizar aquelas coisas ali, criar um planejamento. Então tem que ter essa avaliação para entender todos os critérios, todos os comportamentos. Porque se enquadra em tudo isso, beleza, é o TDAH. Se não, pode de fato uma pessoa estar usando isso. E muitas vezes a gente vê gente que compra laudo para ter alguns benefícios, né? Então tem que analisar isso bem detalhado. Tem mercado de laudo? Tem muito isso. Principalmente no caso do autismo, né? Porque entra como PCD, então várias pessoas querem esses benefícios. Você tá Por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Já tiveram pessoas que me procuraram e falaram: doutor, quando você me vende um laudo de autismo pra eu conseguir viajar de graça, pra eu conseguir isenção de PVA? Meu Deus. É o ser humano, É o ser humano. Vamos passar pro lado adolescente? Eu tô retrocedendo aqui. Ô, professor Francisco, quando o senhor tá lá qual que é as turmas lá que você tá dando? É adolescente, né? Eu sempre falo, de 7 a 70 a gente faz qualquer negócio, né? Mas no momento 12, 14, 15, 17, 18. Adolescência completa, né? Quase todos os anos, Como é que tá na sala de aula essa questão do diagnóstico TDAH, autismo e tal? Esse tema é tão importante, Júlio, que a gente, há 2 semanas atrás, nós tivemos aqui e falamos sobre essa questão. Como que isso... A sala de aula é um lugar onde todas as questões sociais aparecem. E nós, professores, como estamos na convivência com esses jovens e eles estão no ambiente escolar, a gente é um ambiente da educação formal, a gente percebe, avalia, vê muitas coisas. Uma coisa que sabe que a gente percebe muito, para dar um exemplo e para dar um exemplo a quem está nos escutando. Eu percebo muito quando os meus alunos eles têm problema de vista, de visão. Então eu só, olha, consulta um oftalmologista para fazer. Foi um professor que descobriu meu problema de visão. Por exemplo, a gente vê o comportamento dos alunos, como nós temos uma formação ainda deficitária, por isso que é tão importante que os professores tenham formação continuada. A gente consegue observar muitas coisas. Como que isso chegou? Nós estamos vivendo um fenômeno, que aí o médico pode falar com muito mais propriedade que eu, a gente está vivendo um fenômeno contemporâneo, que é um fenômeno da hipermedicalização da sociedade e de um processo de uma construção de muitos diagnósticos que são questionáveis. Sobretudo desses transtornos que é um panteão de transtornos que vai desde o TDAH, passando pelo TEA, o transtorno de espectro autista. Agora, mais recentemente, chegou com muita força na sala de aula o TOD. Eu já tive salas. Depois a gente vai explicar. Eu já tive em sala, uma sala com 40 alunos na rede privada aqui de Belo Horizonte, uma escola famosa aqui de Belo Horizonte. Eu já cheguei a ter 30 alunos com algum tipo de laudo. Aí, o que acontece para nós professores? Nós, professores e professoras, nós estamos sobrecarregados, porque é impossível você lidar com 30 laudos específicos diferentes. É impossível você conseguir preparar uma aula para essas realidades tão diversas. Ainda que a gente tenha o apoio dos professores e professoras de apoio, que fazem um excelente trabalho quando eles são necessários para casos que há uma necessidade de um acompanhamento específico, individual. Então quero que fique claro para quem está nos ouvindo. Nem todos os nossos alunos que têm laudo têm acompanhamento individual, muito pelo contrário. São casos específicos. Então nós, professores, estamos sobrecarregados. Aparece isso na escola. A gente tem alunos com medicações diferentes, com diagnósticos diferentes, com realidades diferentes, com necessidades diferentes, e isso nos sobrecarrega. Veja, eu insisto, eu sou totalmente a favor da inclusão. É fundamental que que as pessoas diferentes convivam na escola. Porque acontecia na nossa época, Júnior, as pessoas que tinham algum tipo de transtorno, elas simplesmente evadiam, elas saíam da escola. A escola não abrigava, elas não conseguiam ficar na escola. Eu novamente repito, sou totalmente a favor da inclusão, mas a gente precisa fazer uma inclusão mais pensada, com mais preparo. Esse depoimento, professor Francisco, está na sala de aula todo dia, professor, me leva a pensar muitas coisas assim. Por exemplo, até que ponto a gente está tendo mais diagnóstico agora, correto da doença, ou até que ponto tem muito diagnóstico errado da doença, sabe? Sim. Isso acontece muito frequente. É sempre essa análise, é muito importante. E bem interessante, primeiro, que você
falou, porque o governo, principalmente, de uma forma geral, isso não só no Brasil, no mundo inteiro, ainda não raciocinou e não parou para pensar as mudanças em relação a isso, aos diagnósticos que estão chegando, e os professores não estão preparados para isso. Provavelmente na sua formação você não teve uma aula para você aprender o que é TDAH, o que é autismo. Você está tendo que buscar espontaneamente para isso, e não está tendo cursos, não está tendo capacitação para vocês, professores, saberem lidar. Então tem que ter uma reformulação muito grande do sistema de ensino para lidar com essa nova situação, que não é fácil, eu entendo. Para mim, dentro do consultório, eu já vou preparado para receber as crianças. Então meu consultório é todo preparado para isso, e minha mente também. Agora, vocês, professores, lidando com tudo isso, uma sala que geralmente é pequena, com muitos alunos, vários com diagnósticos diferentes, é quase impossível, né? E o TOD, só pra gente não perder a linha de raciocínio, o que é TOD, né? Que fala? TOD, tá parecendo com muita igual força. A bebida, né? É TOD. É transtorno opositor desafiador. É um diagnóstico também que está acontecendo de forma mais frequente. Agora, o TOD, diferente do TDAH e do autismo, eu vejo que ainda mais tem diagnósticos errados. O que é isso? É aquela criança que tem, ou mesmo adolescente, adulto, que tem uma rigidez muito grande sobre algo, não aceita ali a opinião do outro, tem uma dificuldade de flexibilizar as ideias dele. E o objetivo dele, porque essa rigidez é presente no TDAH, essa rigidez é presente no autismo. O que vai diferenciar do TOD é que o objetivo dele é estar desafiando e opondo ao outro. Às vezes, por exemplo, ele quer pegar esse copo e você fala que não pode pegar. E aí ele fica muito nervoso e irritado com aquilo. E aí, quando você dá o copo pra pessoa que tem a rigidez do autismo, TDAH, por exemplo, ela já fica tranquila. No TOD, ela fala, não, mas eu não quero mais esse copo, eu quero subir nessa mesa. O objetivo dele é estar te desafiando. Mas isso eu chamava de criança. Antigamente eu chamava isso de criança. O Maurício de Souza tem um personagem naquela Turma da Mônica que era o do Contra, não sei se você lembra. Que verdade. Por isso que a gente tem que ter lógico que eu tô levando brincadeira, mas enfim, é um negócio um pouco mais sério, né? Mas é interessante você falar isso, porque muitas vezes o diagnóstico tá errado. E às vezes o diagnóstico é criança. Às vezes os pais e as mães não estão... É uma criança saudável. É uma criança saudável. Exatamente. Você quer falar, pessoa? Às vezes é só um menino mal educado mesmo. Só encrenca. Em geral, é só o menino mal educado. A grande maioria. Em geral, é só um chato de galocha. Gente, esse menino é genioso demais, né? Aquela história. Eu tava comentando, eu dirigi escola há mais de 20 anos. Tá? E sou professor também há mais de 20. Então tem uma coisa que é interessante. E estava falando de preparo, eu tenho convicção que todas as escolas, não só como os professores, mas na sua gestão, estão atentas a tudo isso. Porque isso é um fato, isso acontece na sala de aula, reflete na gestão. Eu vou dar um exemplo, tá? Só um. Posso falar o nome da rede escola? Melhor não, né? Melhor não? Melhor não. Melhor não? Então tá. Uma escola de Belo Horizonte. Uma rede de escolas de Belo Horizonte. Uma rede de escola. Eles dão treinamento todo semestre sobre esse tema. Não, você vai falar coisa boa da rede. Coisa boa. Não, pode falar o nome da rede, não tem problema não. Achei que você ia fazer uma crítica, não arrumar esse problema, não. Vamos falar coisa boa. A Santa Maria. Santa Maria tem, se não me engano, 13 escolas. Tem uma pé de casa, inclusive, no Coração Maria. Então, as equipes são treinadas, as equipes pedagógicas, e com a transmissão, vamos dizer assim, né? O desdobramento para a sala de aula, para professores, todo semestre tem. Em todo semestre se atualiza sobre isso. Porque tem coisas que são básicas. E tem uma outra coisa, tem a rotatividade dos profissionais, que às vezes aparece, participou daquele treinamento. Então, isso já faz parte do escopo do treinamento inicial de qualquer pessoa em sala de aula. Qualquer um. Mas a preocupação que o Francisco traz, eu acho que ela é absoluta. Mesmo com isso, você tem uma sala com 40 alunos, você tem 30 com diagnóstico. Nossa. Aí eu tenho que saber o seguinte, vamos peneirar. Qual que é diagnóstico que é sério, né? Qual que é brincadeira, qual que é comprado. Já que tem esse mercado, de que nós estamos falando? Quem realmente precisa. Porque senão você banaliza aquilo que é uma condição. E falo isso até com propriedade, porque lá em casa, o meu filho mais novo tem diagnóstico TDAH desde quando era adolescente. Eu tenho um neto autista
né? E então, assim... Você convive no dia a dia. Eu convivo nisso e convivi muito tempo e convivo atualmente com as questões escolares de cada um deles. Né? Então, isso faz parte do cotidiano e a gente tem que ter essa atenção, esse cuidado. Ô, doutor, legal demais esse papo, a gente precisa falar mais disso, tá? Vamos. Os pais estão todos esperados aqui, mandando mensagem de WhatsApp, perguntando. Aqui no chat as pessoas estão perguntando também. Muita gente perguntando sobre a vida adulta, né? Porque agora tá tendo muito diagnóstico, né? Porque antigamente não era comum, né? Existia, sei lá, na minha época, 40 anos atrás, sei lá, quando eu tinha 5 anos, há 30 anos atrás, mais ou menos isso. Pô, neuropediatra? Não existia, não, né? E aí hoje é mais tranquilo, você consegue encontrar, né, esses profissionais. Então é importante a gente falar mais disso, que é uma discussão importante, não só para as escolas, mas para a vida empresarial, né? E para a vida da sociedade em geral. O doutor Igor Loureiro, ele é médico. O senhor é neurocirurgião, né, doutor? Isso. O senhor abre a cabeça das pessoas, né? Exatamente. Meu Deus do céu. Sou neurocirurgião de formação e tenho a atuação mais voltada agora para neuropediatria e os transtornos do desenvolvimento. Doutor, o senhor atende lá no Instituto Bernardo Guimarães, não é isso? Como é que as pessoas fazem para entrar em contato lá? Isso, entra em contato através do site, então, Instituto Dr. Bernardo Guimarães, também o Instagram, Instituto Dr. Bernardo Guimarães, através dos meus contatos também, então, principalmente no Instagram, Dr. Igor Loureiro, TEA, T-E-A. E tem outras fontes que a gente vai conversando, direciona isso direitinho para ter as lá no Instagram acho que é um bom caminho. Lá tem todos os contatos. Não é isso, doutor? Doutor, obrigado. Até uma próxima, viu? Agradeço muito, viu? Obrigado pela visita, viu?